Você já imaginou um ministro do Supremo Tribunal Federal detonando uma bomba no próprio tribunal? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu hoje. É evidente que, resumidamente, sobre a primeira liminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e da competência do juízo de primeiro grau. Sinteticamente, o que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Luiz Fux surpreendeu a todos e simplesmente jogou contra o sistema que ele mesmo faz parte. Ele votou pela anulação total do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Para Fux, o processo inteiro é nulo. Mas calma, não é só isso. Ele não parou por aí. O ministro ainda acusou a própria primeira turma do STF de não ter competência para julgar o caso. Essa modificação da competência por resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. E mais, desmontou a farsa da chamada organização criminosa. Então fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar aqui pode mudar completamente o rumo do Brasil. Fala pessoal, aqui é o Brasil Sem Filtros e já quero saber a sua opinião. O STF está julgando ou perseguindo o presidente Bolsonaro? Comenta aqui abaixo porque eu vou ler tudo e responder quem eu puder. Aproveita, já chega junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque hoje o assunto é sério. E vamos começar pelo começo. O ministro Fux iniciou o voto dele analisando primeiro as chamadas preliminares. E para quem não conhece o termo jurídico, preliminar são aqueles pontos técnicos que vêm antes do mérito. É como se fosse um checklist de todo o processo. E sabe qual foi a conclusão dele? O processo contra o Bolsonaro está todo errado na origem. Segundo Fux, o ex-presidente não tem foro privilegiado, isso é o básico do direito. O foro por prerrogativa de função vale apenas enquanto a pessoa está no cargo. Saiu da cadeira, acabou. É como se você devolvesse o crachá depois dele sair da empresa. Pois é, mas o STF ignorou isso. Fux bateu na mesa e disse: esse processo não deveria estar aqui no Supremo, deveria estar na primeira instância. E se não deveria estar lá, então tudo que aconteceu até agora é nulo em pleno direito. Se você acha que parou por aí, se enganou. O ministro ainda disse o seguinte: mesmo que vocês não concordem comigo, esse processo jamais poderia ter sido julgado pela primeira turma. Ou seja, além do foro errado, até a turma em que julgou não tinha competência para decidir. E olha que estamos falando do Supremo, que se vende como a Corte Suprema da Constituição. O Fux deixou claro, era o plenário que deveria analisar e não meia dúzia de ministros. E isso, pessoal, não é um detalhe técnico, é um erro gravíssimo que coloca em xeque todo o trabalho que foi feito até agora. E aqui eu te pergunto, será que foi um erro inocente ou foi tudo pensado? Depois de destruir a base do processo, Fux foi para o mérito da acusação. E é aqui que ele ainda foi mais direto. Não existe organização criminosa. Ele explicou que para ter uma organização criminosa, a lei exige estabilidade, permanência e divisão de tarefas. E não é qualquer grupo de pessoas que se reúne em um dia qualquer que pode ser chamado de organização. E o caso do dia 8 de janeiro, Fux disse com todas as letras: não havia essa estrutura organizada. E para piorar a situação do STF, ele ainda desarmou mais uma mentira. Alexandre de Moraes tinha sustentado que era uma organização criminosa armada. E Fux rebateu: estar com uma arma não significa que vai usá-la. Ninguém atirou, ninguém abriu fogo e logo essa narrativa também cai por terra. Ou seja, Bolsonaro e os demais réus não se encaixam nessa acusação. É mais um castelo de cartas que está desmoronando diante da lei. E agora vem a parte mais explosiva, que é as consequências. Se a tese do Fux prevalecer, o processo inteiro pode ser anulado. Isso significa que Bolsonaro sai mais forte do que nunca. Significa também que o STF perde uma das suas principais armas políticas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não é só isso. O caso pode parar no plenário, pode arrastar até 2026 e pode gerar novos embates dentro da própria Suprema Corte. E olha, não se espante se esse assunto repercutir fora do Brasil também. O mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui. E vamos falar a verdade. Quando interessou,
o STF anulou todo o processo do Lula. Agora que parece um ministro apontando os erros contra o Bolsonaro, será que eles vão ter a coragem de aplicar a mesma régua? E eu quero saber a sua opinião. Será que Fux está abrindo espaço para uma reviravolta? E um ponto que pouca gente percebeu. A fala de Fux expôs algo que muitos desconfiavam. O STF não é uma casa tão unida assim. Quando ele diz que a turma não tinha competência, ele está, na prática, acusando os colegas de atropelarem a Constituição. E isso pode gerar uma guerra interna entre os ministros. E quando os de cima brigam, quem paga a conta é o povo aqui embaixo. E mais, esse tipo de racha mostra que o jogo político dentro da Suprema Corte está pesado. Cada ministro parece escolher um lado nessa disputa de poder. E a pergunta que fica é: quem realmente está defendendo o Brasil de verdade? Agora, meus amigos, vamos projetar o futuro. Se o voto do Fux prevalecer, o processo contra o Bolsonaro morre. Se não prevalecer, o mínimo que vai acontecer é atrasar tudo para 2026. E você sabe o que isso significa? Significa Bolsonaro livre para disputar, livre para rodar o Brasil e mais forte do que nunca. Meu amigo, o que aconteceu hoje não é pouca coisa. Luiz Fux mostrou coragem e falou que tudo é nulo, e se o voto dele for seguido, o STF vai ter que engolir. Agora me conta aqui abaixo, você acha que o STF vai aceitar a verdade ou vai inventar mais uma manobra para perseguir o Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você sabe, a gente vai continuar denunciando tudo aquilo que tentam esconder de você. E até o próximo vídeo.